Seja bem-vindo à Estação Veracel, uma reserva de riquezas naturais abundantes. Você está cercado de vida por todos os lados. Observe e permita-se ser observado. Escute o som à sua volta. Abra o seu coração. Respire fundo. Este patrimônio natural é responsabilidade da Veracel Celulose e suas acionistas Suzano e Stora Enso. Seu processo de fabricação de celulose inicia-se com o cultivo e plantio das mudas, uma união de produtividade e preservação. Após a colheita, as toras de eucalipto são transportadas para a fábrica em Eunápolis. Ali, inicia-se o processo industrial. Uma fábrica altamente tecnológica e eficiente, gerando um produto de qualidade superior que ganhará o mundo. E bem aqui dentro desta operação, no sul da Bahia, está a RPPN Estação Veracel, a maior reserva particular do patrimônio natural de Mata Atlântica do Nordeste, reconhecida pela Unesco como Sítio do Patrimônio Mundial Natural, e identificada como área-chave para a conservação ambiental. Um lugar espetacular para a observação de aves, atividade com crescente adesão em todo o mundo. Aqui encontramos espécies da fauna e flora da Mata Atlântica, algumas ameaçadas de extinção. Por amor e respeito, protegemos uma extensa área de reserva e seus frágeis ambientes. Nossas ações de educação ambiental são organizadas para pessoas de todas as idades. Afinal, conhecer para aprender a cuidar e conservar não tem idade certa, não é verdade? É assim que compartilhamos conhecimentos, ensinando e aprendendo diariamente. Os trabalhos científicos feitos aqui revelam a fonte inesgotável de aprendizado que a Mata Atlântica nos oferece. Amamos o que conhecemos e cuidamos do que amamos. Trazemos para perto todos os que fazem parte desta grande comunidade num diálogo permanente de troca e multiplicação de experiências, unindo as pessoas e os propósitos como nos ensina a natureza, oferecendo este grande exemplo de convivência harmônica. Tenha uma experiência inesquecível. A Reserva RPPN Rio do Brasil é o lar de diversas espécies da fauna e flora, que encontraram nela um espaço seguro para garantir a sua perpetuação. Algumas dessas espécies não existem em nenhum outro lugar do mundo, apenas na Mata Atlântica. Já outras estão ameaçadas de extinção e precisam muito do nosso apoio para continuar existindo. A Reserva Rio do Brasil abriga pelo menos 502 espécies da fauna brasileira, sendo 105 de invertebrados e 397 de vertebrados.
Dentre os vertebrados estão 24 peixes, 43 anfíbios, 37 répteis, 248 aves e 45 mamíferos. Entre toda a fauna registrada até hoje, foi verificado que pelo menos 86 espécies são endêmicas da Mata Atlântica, sendo 17 ameaçadas de extinção. Existe também uma grande variedade de espécies vegetais na Rio do Brasil. Até o momento foram identificadas 540 espécies de plantas das mais variadas formas, cores e aromas, desde pequenas bromélias até árvores gigantes. E todas elas contribuem à sua maneira para manter os ecossistemas existentes na Rio do Brasil saudáveis. Dentre os animais, as aves são um show à parte. A sua diversidade de cores, cantos e comportamentos chamam a nossa atenção e nos convidam a entender um pouco mais dos nossos ambientes naturais e da importância de nos mantermos firmes na luta pela conservação da natureza. Reserva RPPN, Rio do Brasil. Esse passeio que a gente tem aqui no Rio do Brasil, descendo o Rio do Brasil, é um passeio de caiaque que a gente inicia dentro da reserva e finaliza na beira da praia, na praia que a gente chama hoje de Praia do Rio da Barra. Esse passeio é um passeio que dura mais ou menos 2 horas dentro do caiaque, com alguns pontos de parada para a gente apreciar um pouco da vegetação e dos diferentes ecossistemas que a gente tem ao longo do passeio. Então a gente vai passar por manguezal, por área de restinga, por área de mata paludosa, área de mata de galeria. Possivelmente vamos ver alguns animais, alguns pássaros, então é um passeio super bacana de profunda conexão com a natureza. Esse rio também é um passeio um pouco na história do Brasil. No final de 1501, uma segunda esquadra portuguesa estava retornando à terra que eles tinham, entre aspas, descoberto, né? Porque a gente sabe que já existia muita gente morando aqui no Brasil. E eles viram que tinha um pequeno rio, e apesar de não ter muita importância para a navegação, por ser pequeno, tinha muito pau-brasil nas margens. Então eles deram o nome de Rio do Brasil para esse rio. Nessa época, o Brasil não era Brasil, né? O Brasil foi ilha de Veracruz, terra de Santa Cruz, para depois virar Brasil. Então a gente brinca, diante do Brasil ser Brasil, esse rio já tinha esse nome, e é um rio que a gente desce hoje e conta um pouco dessa história.
Nessa região a gente tem os pés na história o tempo todo, como nesse riozinho. Mesmo pequeno, ele foi o primeiro a receber um nome no nosso país. Logo depois do descobrimento, ele foi chamado de Rio do Brasil. Hoje o nome é outro, Rio da Barra, mas a história e a vida continuam nele. Conforme ele vai ganhando mais água através de afluentes, ele chega à reserva particular do Patrimônio Natural Rio do Brasil. Aqui é possível navegar pela história. Ô Peu, por que esse rio, apesar dele ser tão pequenininho assim, ele teve o privilégio de ser o primeiro a receber um nome? Esse rio recebeu o nome de Rio do Brasil porque na foz dele, logo quando os portugueses chegaram aqui, em 1500, era cheio de pau-brasil. E quando a expedição passou aqui no final de 1501, que é quando o pau-brasil entra em floração, eles viram aquelas árvores douradas e acharam que era um bom nome da Rio do Brasil por causa daquela formação vegetal única. Hoje não tem mais pau-brasil nessas margens, mas a mata ciliar ainda é muito boa. Olha só do alto. E os detalhes também são interessantes. Como a florzinha que só fica aberta se estiver fora d'água. Quem também está com a gente nessa aventura é o ornitólogo Luciano Lima. Sempre de olho nas aves, que não são nada tímidas. Como o chorozinho de boné. É a espécie de ave que só existe na Bahia, ela é endêmica da Bahia, exclusiva da Bahia. Outra espécie que aparece perto do rio é o tangará rajado. Pequenininho, mas esse peito rajado, esse topete, que parece que foi pintado à mão assim. Outras aves que deixam as margens mais bonitas são o tangará príncipe. E outro da mesma família, o cabeça encarnada. De repente, a paisagem muda. O rio é cercado por mangues, que são berçários da vida marinha. Esse aqui é um mangue bem conservado, né? É, desse mangue aí, eu acho que não é exagero dizer que ele está aí desde o que ele era 500 anos atrás. Nunca ninguém mexeu. Não, nunca foi feito nada aqui, né? O rio é muito preservado. E finalmente a gente chega na praia. É muito bom saber que o primeiro rio que recebeu um nome no Brasil continua saudável, de ponta a ponta.